Pré-história. A pré-história é um período histórico que se estende do surgimento da humanidade até o desenvolvimento da escrita. Segundo a Wikipédia, a pré-história corresponde ao período da história que antecede a invenção da escrita, desde o começo dos tempos históricos registrado até aproximadamente em 3500 a.C. É estudado pela antropologia, arqueologia e paleontologia. Também pode ser contextualizada para um determinado povo ou nação como o período da história desse povo ou nação sobre o qual não há documentos escritos. Assim, no Egito, a pré-história terminou aproximadamente em 3500 a.C., embora algumas culturas da Idade da Pedra tenham coexistido com as civilizações após essa data, e algumas tribos ágrafas ainda existam em locais remotos. O termo pré-história foi dado por alguns historiadores que não consideravam esse período parte da história, porque eles consideravam apenas fontes escritas confiáveis, descartando todo o resto. E como ainda não havia se desenvolvido a escrita, esses historiadores acreditavam que os povos pré-históricos não tinham história. É importante ressaltar que o termo pré-história só deve ser usado para distinguir as diferentes fases do processo histórico, e não como forma de afirmar que uma sociedade é superior à outra pelo fato de ter desenvolvido a escrita primeiro, já que é importante saberem que as civilizações antigas não desenvolveram a escrita ao mesmo tempo, pois cada uma possuía sua cultura. Você sabe como os seres humanos surgiram? É bem simples essa pergunta, mas complicado de responder, não é? Vamos lá. Primeiro, preciso que saibam que as respostas variam muito, pois cada povo possui uma forma de explicar o surgimento da humanidade. Um exemplo disso são os povos gregos que explicavam o mundo por meio de mitos. A mitologia grega diz que Epimeteu foi encarregado de criar os homens, mas os fez do barro, imperfeitos e sem vida. Então, seu irmão Prometeu, por compaixão aos homens, roubou o fogo de Vulcano e deu aos mesmos, para que estes tivessem vida. Os antigos chineses também, através de sua mitologia, elaboraram aquilo que eles acreditavam ser o universo e o planeta Terra. Dentro da mitologia chinesa, o universo é explicado como um ovo posicionado na vertical. Como citei, existem várias teorias e formas de explicar o surgimento da humanidade e a formação da Terra. Por isso, não existe uma resposta concreta. Outro exemplo é a teoria da evolução de Darwin, que se consiste em: a teoria da evolução é um conceito utilizado na biologia para indicar que a variação das espécies é o resultado de um processo gradativo de evolução. Esta ideia contrapõe a teoria criacionista de que o universo foi criado por Deus. No começo da aula, citei que a pré-história era estudada pela antropologia, arqueologia e paleontologia. Também existem outras ciências que estudam a origem da humanidade, como a geologia. Para quem está em dúvida, definirei cada uma. Antropologia é a ciência que tem como objeto o estudo sobre o ser humano e a humanidade de maneira totalizante, ou seja, abrangendo todas as suas dimensões. Arqueologia é a ciência que estuda as culturas e os modos de vida das diferentes sociedades humanas, tanto do passado como do presente, a partir das análises de objetos materiais. Paleontologia é a especialidade da biologia que estuda a vida do passado da Terra e o seu desenvolvimento ao longo do tempo geológico, bem como os processos de integração da informação biológica no registro geológico, isto é, a formação de fósseis. Geologia é uma das ciências da Terra que se dedica ao estudo da crosta terrestre, da matéria que a compõe, o seu mecanismo de formação, as alterações que ocorrem desde a sua origem e a estrutura que a sua superfície possui atualmente. Você sabia que a África é o berço da humanidade? Sabe por que ela é chamada assim? É simples, foi lá que foram encontrados os mais antigos vestígios de seres humanos, os Australopithecus, o nome que significa macaco austral. O registro fóssil parece indicar que o gênero Australopithecus é um ancestral comum do grupo de hominídeos distintos reconhecidos nos gêneros Paranthropus e Homo. O fóssil mais antigo encontrado no mundo foi a Lucy, um fóssil de Australopithecus afarensis de 3,2 milhões de anos, descoberto em 1974 pelo professor Donald Johanson, um americano antropólogo e curador do Museu de Cleveland de História Natural, e pelo estudante Tom Gray, no deserto de Afar, na Etiópia, quando uma equipe de arqueólogos fazia escavações. Chama-se Lucy por causa da canção Lucy in the Sky with Diamonds, da banda britânica The Beatles, tocada num gravador no acampamento, e por terem definido como fêmea. Paleolítico é um dos períodos em que está dividida a pré-história.
Ele é o primeiro dos períodos, sendo comumente compreendido entre 2,7 milhões de anos até 10 mil anos atrás. O Paleolítico é também conhecido como Idade da Pedra Lascada. Esse período recebeu esse nome porque foram encontrados vestígios que mostram objetos feitos com pedras. Ao bater uma pedra na outra, conseguiam moldar suas ferramentas. Os seres humanos dessa época eram nômades, ou seja, não tinham moradia fixa. Por isso, não desenvolveram agricultura. Eles eram especialistas na caça, já que era essencial para sua sobrevivência caçar animais. Dessa maneira, além de carne, eles obtinham couro para a construção de tendas e confecção de roupas. Outro fato importante a se ressaltar é o domínio do fogo. A utilização dessa nova descoberta modificou bastante a vida do ser humano. Por exemplo, em suas dietas, uma vez que a carne poderia ser cozida ou assada. Houve também outra descoberta importante, a produção de cerâmica. Quando os povos antigos descobriram que o fogo poderia ser usado na fabricação de objetos, começou a fabricação de cerâmicas. Com os recipientes feitos de cerâmica, puderam transportar alimentos e água. No fim do Paleolítico, uma série de glaciações transformou as condições climáticas do mundo. As temperaturas tornaram-se mais amenas e, a partir de então, foi possível o processo de fixação dos grupos humanos. Com isso, uma série de mudanças marcou a passagem do período Paleolítico para o Neolítico. Neolítico é uma divisão cronológica da chamada pré-história da humanidade, compreendida entre 10.000 a.C. e 4.000 a.C. Neolítico significa pedra nova, ou ainda idade da pedra polida. As primeiras aldeias eram criadas próximas de rios, de modo a usufruir da terra fértil e água para seres humanos e animais. Também, nesse período, começou a domesticação de animais. O trabalho passa a ser dividido entre homens e mulheres. Os homens cuidam da segurança, caça e pesca, enquanto as mulheres plantam, colhem e cuidam dos filhos. A disponibilidade de alimento permite também às populações um aumento do tempo de lazer, e a necessidade de armazenar os alimentos e as sementes para cultivo leva à criação de peças de cerâmica, que vão gradualmente ganhando fins decorativos. Surge também o comércio com o aparecimento do dinheiro, que facilita a troca de materiais e que começou por ser, na época, baseado em sementes. As sementes, diferenciadas uma das outras, tinham cada tipo o seu valor. Uma aldeia, ao produzir mais do que o necessário e, para não perder grande parte da produção que não iria ser utilizada, troca o excesso por peças de artesanato, roupas e outros utensílios com outras aldeias. Nesta altura, os seres humanos deixam de usar peles de animais como vestimenta, que, pelo seu peso, dificultam a caça e muitas outras atividades, e passam a usar roupas de tecido de lã, linho e algodão, mais confortáveis e leves. No fim do período neolítico, os povos antigos iniciaram trabalhos de fundição de metais, caracterizando assim o começo da Idade dos Metais. A Idade dos Metais é caracterizada pela criação dos primeiros utensílios de metais e consequente desenvolvimento das indústrias metalúrgicas e siderúrgicas. Esse período da pré-história é subdividido em 3 partes: Idade do Cobre, Idade do Bronze e Idade do Ferro. Segundo muitos cientistas, os primeiros seres humanos viveram na África, de onde foram saindo gradualmente. Primeiro, eles foram para a Europa e a Ásia. Da Ásia, seguiram para a América do Norte, entre 60.000 e 20.000 anos atrás. A história registra migrações posteriores. Chama-se pré-história brasileira ou período pré-cabralino o momento para a história do Brasil antes da chegada do navegador português Pedro Álvares Cabral, em 1500. Esta visão, no entanto, está mudando, pois vários povos habitavam este território antes da colonização portuguesa. Esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, também espero que tenha entendido um pouco mais da pré-história. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.